Fala trader, tudo bem com você? Aqui é o Márcio Santos, trader e analista CNPI. E no vídeo de hoje a gente vai voltar nas antigas, nos tempos em que eu era swing trader no Forex. E aqui eu vou trazer para você uma operação completa no gráfico de 8 horas, utilizando apenas a análise de mercado, price action, as linhas de suporte e resistência, a gestão. Então você vai aprender até o final desse vídeo toda a cadeia de pensamento que levou a gente a tomar uma determinada decisão de operação para fazer este trade, e também você vai aprender como a gente fez a gestão e vai ver o resultado final. Então fica até o final porque vai ser muito interessante, você vai poder ter uma aula completa a respeito de price action para swing trade no Forex, e aqui a gente vai utilizar o par de moedas AUD CAD, ou seja, o dólar australiano pelo dólar canadense, que é um par de moedas que muita gente não olha, não gosta de operar, né? Ou talvez nem tenha se tocado que esse par existe. E às vezes ignora simplesmente porque não tem o dólar. Sei que não é dos pares mais líquidos, mas enfim, estamos falando de Forex e liquidez infinita. Então é isso, bora pro vídeo. Ok, agora estamos aqui no gráfico, este aqui é o MetaTrader 4 e nós vamos atuar dentro do AudiCAD de 8 horas. Como vocês já sabem, o gráfico de 8 horas não é um gráfico nativo do MetaTrader 4 e por isso é necessário fazer a criação desse gráfico utilizando-se ou um indicador ou um Expert Advisor. O gráfico padrão do MetaTrader 4 é o de 4 horas. E para criar esse gráfico de 8 horas, nós estamos utilizando um Expert Advisor chamado Simple Forex Tester, que é esse aqui que vocês veem aqui embaixo. E ele, além de criar a possibilidade de você atuar em gráficos personalizados, utilizando algum gráfico como base, no nosso caso aqui é o gráfico de 4 horas que você vê aqui, e é onde ele vai utilizar como base. Ele tem uma característica muito interessante que é de condensar em menos tempo cada um dos candles. Então é possível que você faça a análise de operações como se você estivesse online, só que num período menor, visto que cada candle do nosso gráfico aqui dura 8 horas para se formar. Em alguns casos, algumas operações, a análise durariam mais do que um dia, um tempo inábil para gráficos com objetivo de aprendizagem. O módulo que faz com que isso aconteça é este que você vê na tela agora. Então, utilizando-se deste módulo aqui, você pode dar o play ou pausar, reduzir a velocidade do gráfico ou imprimir uma velocidade maior. Então, vou dar o play aqui para você ver. Pronto, o gráfico agora está online. Veja aqui que a mudança de preço está acontecendo e ele vai mexendo aqui no gráfico de acordo com o nosso controle. Este quadro aqui é onde você coloca as ordens que estão abertas. As ordens abertas vão vir para cá e as ordens pendentes virão para cá. E aqui são as ordens já encerradas. Lembrando que você vai plotar, vai analisar o gráfico de 8 horas e plotar suas ordens e seus setups no gráfico de 4 horas para você fazer esse tipo de simulação, ok? Vamos voltar para o gráfico de 8 horas agora. Bom, este aqui é um gráfico padrão, candles de alta em verde, candles de baixa em vermelho. Esta aqui são as zonas de suporte e resistência. Aqui embaixo você vai ter mais uma. Essas três linhas aqui não fazem parte da zona de suporte e resistência e elas serão utilizadas para eu demarcar aqui no gráfico a análise que nós faremos. Então vamos passar o gráfico aqui um pouco mais para o lado. Agora no ponto em que estamos, observe que o preço está chegando aqui dentro da zona de suporte e resistência e nós identificamos já a primeira parte do que nos interessa quando esse tipo de situação acontece, que é o que? Uma tendência precedente. Então nós temos uma tendência precedente altista, compradores entrando no mercado, levando os preços até um nível bem acima do que você encontrava anteriormente no mercado e chegando na zona de suporte e resistência. Por que zonas de suporte e resistência? Porque em determinado momento ela serve de suporte, como aqui, por exemplo, e em outros momentos ela serve de resistência aos preços, como aqui no início do gráfico. Então, o que é esperado quando você chega e essa zona de suporte e resistência já foi testada anteriormente, nós vamos ver esses testes aqui. O que é esperado é que você encontre entrincheirados ali levas de compradores ou de vendedores, dependendo da situação, dependendo da tendência precedente no mercado. E a marca dessa leva de ordens entrincheiradas, você vê estampada no gráfico. Então, quando você chega numa zona de, neste caso aqui, resistência, em que você espera que aconteça uma entrada maciça de vendedores no mercado, você observa que o gráfico demonstra essa entrada de vendedores. Os touros começaram a operação aqui embaixo,
adentraram a zona de suporte e resistência, os ursos entraram no mercado com força e trouxeram o preço aqui um pouco mais abaixo. Ainda assim, o preço fechou acima do que iniciou no mercado e fez uma nova máxima, e a gente vai ver como é que isso é importante. O candle seguinte, ele nos dá duas opções apenas. Ou ele vai romper, e aí nós temos que analisar essa possibilidade, nós vamos fazer isso, ou ele vai reverter. E esta é outra possibilidade que também precisamos analisar. A diferença é que, se tiver um rompimento, nós não podemos esperar o fechamento desse candle para ter uma definição do que acontecerá no mercado. Se esse rompimento for acontecer, ele vai acontecer em breve. Ou seja, ele não vai esperar esse candle fechar e romper, ele pode romper aqui e continuar. Agora, se estamos aguardando uma reversão no mercado, bom, aí é diferente, né? Então nós temos aí que aguardar um candle de indecisão, que é um candle que nos identifica que é possível ocorrer uma mudança de controle em quem domina o mercado. Então, se temos uma tendência precedente forte, vinda aqui de baixo, demonstrando controle total dos touros até o momento, de repente este candle vai sinalizar que é possível que este domínio esteja em xeque. Este domínio pode mudar. Então, se ocorrer um candle de indecisão, é um sinal de que no próximo candle ou nos próximos temos que nos preparar para operar na reversão, ok? No sentido contrário. E é por isso que a análise que você tem que fazer quando isso acontece, quando o preço chega na zona de suporte e resistência, é antes do fechamento do candle. Então você já tem que analisar. E a partir do fechamento do candle você vai tomar sua decisão final. Mas lembre-se, a sua decisão final é sempre com base no que sinaliza o mercado. Você não está aqui para adivinhar nada. Você está aqui para analisar as probabilidades de se operar tanto em uma direção quanto em outra direção. E aí a direção que o mercado sinalizar é aquela em que você irá operar. Você não vai fazer diferente disso. Você não vai tomar decisão baseado num palpite. Você vai tomar decisão baseado num sinal identificado pelo price action e você verá aqui como isso acontece. O primeiro passo é você analisar a zona de suporte e resistência em questão. Qual o histórico recente dessa zona de suporte e resistência? E por que recente? Eu falo porque o que acontece agora no price action é o que realmente importa para o mercado. Esta é a informação mais relevante. Não o que aconteceu 2 meses atrás, 5 meses atrás, 1 ano atrás, mas o que acontece agora. Não estou dizendo que essa informação é dispensável. Estou dizendo que os testes recentes das zonas de suporte e resistência são muito mais relevantes e devem impactar muito mais a sua análise do que informações anteriores a isso. Como isso acontece na prática? Observe que no início da nossa zona de suporte e resistência visível aqui, o preço chegou a tocar a zona de suporte e resistência, chegou aí até o meio dela, aproximadamente, e voltou. Na sequência, provavelmente aqui uma questão de novidades econômicas no mercado, o preço rompeu e a partir desse ponto não voltou mais nesta sequência, né, nesta operação, nesta tendência de alta. Fez mais um candle de alta forte, mais um candle que conseguiu ultrapassar a zona de suporte e resistência seguinte, mas como era esperado em qualquer zona de suporte e resistência, a força contrária entrou no mercado. Veja aqui esta grande sombra superior ao corpo do candle. Isso aqui são os vendedores entrando no mercado e conseguiram fechar abaixo da zona de suporte e resistência. Na sequência, uma nova tentativa e mais uma vez não conseguiu se passar deste pedaço, né? Não conseguiu se atravessar realmente e confirmar uma sequência, um rompimento da zona de suporte e resistência. A zona de baixo serviu de suporte aqui, mais uma vez, com alguns pequenos e falsos rompimentos. Aqui ela não segurou tanto o preço, mas o preço andou errático, andou meio de lado. Mais uma tentativa aqui e aqui de romper e não foi adiante. E mais uma tentativa aqui de romper e não foi adiante. Então praticamente nós chegamos a mais uma tentativa de rompimento do mercado. Então isso vem sendo tentado aí já há um tempo, nesse espaço visível da nossa zona de suporte e resistência, e é possível que o preço tente mais uma vez fazer esse rompimento. Ok, então você tem 3 itens que você tem que considerar no gráfico, certo? Na hora de você analisar uma operação. É o seu objetivo, o seu gatilho da operação e o seu stop. Então vamos começar pelo gatilho da operação, ok? O gatilho da operação é aquele ponto que você considera, aquela linha que você considera relevante
do qual você tem praticamente certeza que o mercado não vai voltar atrás. Ou seja, se o mercado, por exemplo, romper a partir desse determinado ponto que você marcou, a sua expectativa é de que isso não tenha retorno, de que você vá adiante, de que realmente a força que fez o rompimento tem condições, né, de mercado, existe volume suficiente para levar o preço a um nível acima do que você espera. Então, uma linha relevante que pode ser, entre outras coisas, o rompimento anterior com sucesso. Observe que a partir deste ponto aqui em que rompeu, o mercado foi embora e nós aí temos uma segurança maior em colocar esta linha aqui. E a prova disso é de que aqui tivemos uma tentativa de rompimento, não chegou lá, aqui também e aqui também. Quer dizer, se eu tivesse colocado aqui, se eu tivesse entrado nessas operações abaixo dessa linha, em cada um desses 3 pontos, eu não teria obtido sucesso numa operação de rompimento. Isso quer dizer que você deve colocar exatamente aqui o seu gatilho da operação? Talvez. Isso pode ser alterável. A gente pode fazer uma alteração disso e a gente vai ver como isso funciona, tá? Mas, em princípio, ele vai ficar aqui, se houver um rompimento, né? Se esse candle aqui vier para cima e romper. Segundo item, objetivo. O objetivo, se vier a romper, logicamente tem que ficar acima. Acima onde? Vamos analisar. Aqui. Seria inteligente você colocar o seu objetivo aqui? Não, né? Por quê? Porque você tem uma zona de suporte e resistência logo abaixo. Isso quer dizer que forças contrárias estarão entrando no mercado no momento em que o candle, em que os preços chegarem a este patamar, e a dificuldade de você atingir este local é muito maior. Então, as probabilidades de você ter sucesso com o objetivo neste ponto são muito pequenas. Claro que se você tivesse operado aqui, você teria obtido sucesso, mas nas outras situações, não. E o seu objetivo é aumentar a probabilidade de que você ganhe dinheiro, ok? De que você saia vencedor da operação. E este patamar não é um bom local para isso. Então, vamos colocar aqui. Mais uma vez, você já está dentro da zona de suporte e resistência e você tem um risco a mais, você corre um risco a mais. Ainda assim, o preço atingiu não só aqui, mas aqui também, este patamar que você escolheu, ok? Então, obviamente, é um local um pouco mais inteligente do que aqui, mas não o suficiente ainda, porque você sabe que, no geral, o preço vai ter dificuldade de atingir este ponto. Não quer dizer, mais uma vez, que sua operação não vai conseguir atingir. Pode conseguir? Claro que pode conseguir, mas a possibilidade é menor. Então, nós temos que procurar um nível de objetivo que não apenas seja lucrativo, mas que também tenha lógica. Então, vamos colocar um pouco mais abaixo, por exemplo. Se eu colocar aqui, aqui tem um pouco mais de chance. Embora eu já esteja dentro da zona de suporte e resistência, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o preço tocou este local aqui. Então, nós temos aí uma grande possibilidade de que, se houver um rompimento e tocar a zona de suporte e resistência, a gente saia nesse objetivo aqui. Ok, vamos deixar por aqui por enquanto. E vamos para nosso stop. Então vamos lá, vamos pegar o nosso stop. E onde nós colocaremos os nossos stops, nós estamos entrando aqui. Poderia colocar aqui? Pouco provável, não é mesmo? Por quê? Porque eu estou dentro da zona de suporte e resistência. E mais uma vez, se eu estou tentando romper isso aqui, é possível que os preços revertam aqui durante um determinado período ou a sombra de um dos candles. E isso me levaria a sair muito cedo da minha operação. Particularmente, em princípio, eu colocaria abaixo da zona de suporte e resistência ou no limite dela, tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais acima, para a gente não confundir com a linha de baixo. Claro, este candle que ainda está em formação pode me dizer se isso aqui será um bom stop ou não. Em determinado momento pode ser que a sombra dele venha aqui mais abaixo, e aí eu vou ter a certeza de que é possível que ele reverta um pouco mais abaixo da zona de suporte e resistência, e então este não seria um nível muito adequado. Se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode puxar o seu stop para baixo da zona de suporte e resistência. Isso implica em algumas coisas, por exemplo, a análise do risco-retorno. Vamos fazer isto agora. Se você tem uma entrada aqui e uma saída aqui, você está arriscando aproximadamente 32 pips. E aí você entra aqui
e sai aqui. Você está objetivando ganhar mais ou menos 50 pips. Este não é um bom risco-retorno, principalmente se você está começando agora no Forex. Por quê? Você arrisca um determinado valor, um determinado capital, sempre pensando em ganhar mais do que o que você está arriscando. Este é o princípio básico, ok? Este é um dos principais erros dos traders novatos. Eles arriscam, às vezes, quantidades absurdas para ganhar menos, inclusive. Em alguns casos, você pode estar arriscando mais para ganhar menos. É por isso que uma das leis sagradas do trader novato é nunca entrar em uma operação com risco-retorno inferior a 2 para 1. Do jeito que o nosso trade está aqui, para você, sendo um iniciante no mercado, ele não está confortável. Não é um trade que você deve entrar. Haveriam apenas duas possibilidades. Ou você mexe nos seus itens, como reduzir o stop, aumentar o objetivo ou modificar o seu gatilho da operação. São as três coisas que você pode fazer, mas você só pode fazer se tiver uma lógica. Se o price action disser que você pode fazer. Mexer no stop, aproximar mais o stop, é uma saída inteligente? Não. Não é definitivamente uma atitude inteligente. Mexer no seu objetivo seria uma atitude inteligente? Colocar o objetivo mais acima? Nós já identificamos que isso não seria uma atitude inteligente. Embora, com base nas sombras dos candles, você poderia subir um pouquinho aqui, mas você aumenta também o seu risco. Posso, então, pegar aqui o meu gatilho e aproximar um pouco, por exemplo, colocando aqui? Eu diria que sim. Tá? Então, como o preço chegou a tocar esses pontos aqui, então acima desse ponto, acima desse patamar, o seu risco é menor de que haja uma reversão. Até porque o preço, neste patamar aqui, ele já tinha rompido e não iria voltar mais atrás quando houve o rompimento. E aí você vai modificar um pouco a relação risco-retorno. Vamos ver como. Agora nós temos aqui um stop onde arriscamos 27, 28 pips, basicamente um pouquinho menos, e um objetivo 54 pips. Ou seja, quase uma relação 2 para 1. Provavelmente, se você está começando no Forex, esta seria uma operação complicada de você entrar, ok? Se houver um rompimento aqui, seria uma operação um pouco mais arriscada. Quando você começa a ter um pouco mais de experiência com o par, tá? E isso é legal de você aprender o que acontece com cada um dos pares, então você vai ganhando experiência com os pares, você começa a identificar certos tipos de comportamento. Por exemplo, olha este rompimento aqui. Veja só como é que o candle alcançou com facilidade a zona de suporte e resistência seguinte. Veja só o tamanho deste candle aqui. Enfim, a possibilidade de que isso se reproduza é grande. Existe uma probabilidade de que, se ocorrer um rompimento real, a gente consiga reproduzir movimentos similares aos que foram produzidos anteriormente no gráfico, muito próximo. E se você for estudar o gráfico wildcard, você vai ver que esse tipo de candle, esse tipo de movimento é muito comum para este par. Ok? Então, cada par tem uma certa característica que você tem que analisar com relação ao price action e você começa a se acostumar com eles. Isso vem com a experiência que você tem no mercado. E aí? E se eu tivesse que pensar na sequência contrária? Ou seja, numa reversão. Vamos plotar mais uma vez linhas que identifiquem o que seria este setup de reversão. Eu vou escolher uma linha de uma cor diferente para colocar aqui. 3 linhas vermelhas. Essas linhas vão identificar uma possível operação de reversão. Agora, no momento em que se encontra o gráfico, não dá ainda para você ter certeza sobre duas coisas principalmente: o stop e o gatilho da operação. Por quê? Porque nós não temos um candle de indecisão, então nós precisaremos esperar o fechamento deste candle aqui para analisar qual é a situação em que este candle ficou para determinar esse parâmetro. Mas, em princípio, eu colocaria o meu stop provavelmente aqui. Depende do tamanho da sombra do candle aqui também. Observe que ele poderia ser uma sombra parecida com essas aqui. O meu gatilho, dependendo do candle, eu poderia colocar até mesmo aqui. Por quê? Mais uma vez, é uma linha significativa. Observe aqui como é que atingiu-se essa linha diversas vezes. E quando se ultrapassou realmente, ocorreu aí uma reversão, né? Ocorreu uma continuação
não foi uma reversão muito fácil de se operar, eu provavelmente não operaria esse tipo de reversão. Aqui você tem a sombra deste candle anterior ao candle de indecisão, também você pode colocar abaixo dela. Então tem vários fatores aqui que identificam isso. E a gente vai analisar esses fatores se este aqui for um candle de indecisão, tá? Se esse candle fechar com essa cara de candle de indecisão, nós vamos analisar essas duas situações aqui. E por último, né, o seu objetivo. Então, o objetivo você pode colocar desde aqui de baixo, e mais uma vez, vale a análise que nós fizemos aqui em cima, qual a possibilidade do mercado atingir com facilidade esta região. Será que é mais fácil aqui ou mais fácil aqui? Que ele já atingiu diversas vezes aqui, recentemente, inclusive, e aqui um pouquinho mais atrás. Obviamente, aqui seria uma situação mais confortável, a possibilidade de você ganhar dinheiro seria muito maior, né. E aí você teria, mais uma vez, análise de risco e retorno, né, você pegaria o seu gatilho aqui, vai medir o seu stop, um stop de 60 pips, com o objetivo de 76. E aí você vai ver que este aqui é um trade que, mais uma vez, tem uma relação muito ruim. Essa relação aqui não é boa, e aí você precisa analisar se pode mexer também no seu gatilho da operação, no seu objetivo, e você efetivamente fará isso quando tiver aqui um candle de decisão. Então agora eu vou mover aqui essas linhas aqui, deixar aqui embaixo, e nós vamos voltar a ela se tivermos ali um candle de indecisão. E eu quero agora analisar qual é o tamanho da minha posição, não é mesmo? Então eu tenho aí o meu stop 9633, o meu gatilho 9661 e o meu objetivo em 9714, e eu vou determinar o tamanho da minha posição fazendo o cálculo, né, de acordo com o risco. Eu vou fazer aqui rapidamente utilizando o Position Size Calculator. Gatilho 9660, você pode ir arredondando para facilitar seus cálculos, ok? Stop 9633, 9630, objetivo 9714, risco, vou deixar em 2% mesmo. Então isso aqui vai ser de acordo com as suas regras de gerenciamento de capital para determinar o risco que você costuma correr, se é em termos de risco, se é em termos de valor. Isso aqui é uma conta que tem $10.000, e aqui, neste cantinho, você vai ver, ó, a conta tem $10.000, eu estou correndo risco de 2%, isso significa que eu estou arriscando $200, né, 2% de 10.000, para tentar ganhar $366. E eu tenho um risco retorno que é abaixo do risco retorno que a gente determina como mínimo para quem está operando como iniciante, mas nós vamos entrar nesse trade se ele ocorrer por causa das características do parceiro que eu já comentei para você, e o tamanho da posição vai ser 0,82. O que é isso aqui? Isso significa que se você for entrar no mercado com apenas uma posição, dando aquele F9, por exemplo, você colocar isso aqui como tamanho do lote, ok? Vamos ver isso. Bom, quando a gente vai colocar uma nova ordem aqui pendente, tá? Eu sempre coloco ordens pendentes, porque isso aqui é no gráfico de 8 horas. O volume, se eu for operar com uma única posição, seria 0,82. E neste caso, eu vou abrir apenas uma posição. Só recordando, mas neste exemplo aqui nós vamos usar uma única posição, até para simplificar. Então, o stop em 9630, o take profit é o seu lucro, 9715, seria uma ordem pendente, comprar, buy, e o meu gatilho, 9660. Tudo certo? Você jogaria a ordem e tá aí. A ordem, você fechando isso aqui, a ordem veio para cá, ó. Então tá aqui a nossa ordem de compra, de acordo com todos os parâmetros que você já analisou. Lembre-se, como você está num gráfico de 4 ou de 8 horas, você tem muito tempo para fazer essas análises. Perceberam como é que é muito simples fazer isso? E agora nós vamos apertar o play e observar o nosso primeiro candle. Você aperta o play e o candle começa a se mexer, os preços, eu coloquei na velocidade mais rápida, e aí vamos observar. Um comentário é o seguinte: imagine você operando no gráfico de 8 horas, tendo que esperar 8 horas pela formação de um candle. É muito tempo, não é mesmo? Por outro lado, você não precisa ficar vigiando seu gráfico. Você observou que você fez uma análise detalhada dos acontecimentos recentes do que rolou no gráfico. Isso é price action. Depois que você fez isso, depois que você fez o seu setup, você vai olhar a cada 8 horas a sua operação.
Claro, existem possibilidades de você ter que olhar antes, dependendo das condições de mercado, e essa é uma das coisas que você tem que levar em consideração, e nós vamos ignorar aqui para este exemplo. Mas a cada 8 horas você vai ter que voltar e você vai ter que analisar se as condições de mercado permanecem, se existe a necessidade de você mudar as condições do seu setup, sair mais cedo da sua operação, ou mesmo se tivermos ali, por exemplo, daqui a 8 horas, um candle de indecisão, você tem que mudar o seu setup para um setup seguinte, né, o setup de reversão. Bom, observe que por enquanto, né, temos aí a primeira tempo de vida do candle, as coisas não estão muito bem para esse setup de rompimento. Está se formando aí um candle de indecisão, que eu chamo de primeira metade da vida do candle. Os ursos estão realmente conseguindo segurar os preços naquele patamar. E isso é um mau sinal para os todos. Então é possível que a gente tenha um candle de indecisão, a gente vai ter que montar o setup contrário. Mas vamos esperar, não é? Vamos ver o que a segunda metade do candle vai demonstrar. Fala trader, tá curtindo a aula até agora? Bacana, não é mesmo? E eu comecei no Forex basicamente fazendo operações como essa no Price Action, Swing Trade, realmente é sensacional. Como a simplicidade do Price Action leva você a ter resultados no mercado. E se você quer ter mais resultado, mas agora operando dentro do Day Trade, eu tenho para você o produto perfeito, a solução perfeita, que é o nosso livro Reversões Lucrativas no Day Trade. Este livro está sensacional, realmente vale muito a pena. Ele é fácil de ler e está completo, gente. Tem o passo a passo, desde o básico para você abrir sua conta, a gestão, a forma de pensar, toda a configuração necessária, e vem com sessões de trade como essa que você está vendo aqui, completas e específicas para o método, tá bom? Então não deixa de aproveitar. Acesse aí o que está aqui no card ou momentofx.co/reversões lucrativas, também está aqui no primeiro comentário fixado. E é claro, na descrição do vídeo. Então é isso, bora continuar. Pausa neste ponto, vamos descer aqui. E aqui é o momento em que você aguardou. Este é o momento em que parte do que você realizou até neste instante acontece. É o ponto em que o preço rompe a zona de suporte e resistência e também o seu gatilho. Então, o preço rompeu o gatilho da operação e isso deu início ao trade. A partir daqui, começa a segunda parte da operação. A segunda parte da operação é composta pelo gerenciamento de posições. E o gerenciamento do seu trading é feito candle a candle. Então, a cada candle você vai fazer o gerenciamento e nós vamos falar sobre isso na sequência. Agora, eu quero que você compreenda que a primeira parte foi toda aquela análise que a gente fez e a plotagem das suas linhas de suporte e resistência e a plotagem do setup da sua operação, objetivo, stop e gatilho. E caso você tivesse feito o setup já da reversão, essa reversão não aconteceu, esse setup teria que ser desfeito. Na hora que um dos lados para o qual você determinou o setup e colocou as posições startou, imediatamente o outro setup tem que ser eliminado. Então, enquanto isso acontece, quer dizer, enquanto você vai aguardar o fechamento do primeiro candle, o que você tem que fazer? Eu recomendo que nesse período você complete aí o seu Trading Journal, né, onde você faz o registro da sua operação. Então agora nós vamos acelerar o vídeo, vamos gravar esses candles para ter mais dinâmica. Vamos acelerar, pausar em cada um deles, em cada um dos candles e fazer esse gerenciamento da posição. A primeira coisa que você já pode analisar é a questão do seu stop. Inicialmente, você vai perceber que o seu stop ficou até muito bem posicionado, porque ele ficou basicamente no limite inferior do candle que startou a sua operação. Então ficou um stop muito legal. Eu diria que você neste momento não precisa mexer nele. Vamos observar mais uma vez a colocação do stop. Olha lá onde é que está o stop. É bem no limite, quer dizer, ficou certinho. Parece que a gente adivinhou onde é que o candle iria. Então tá bom, o stop pode ficar aí. Se você quiser ser um pouco mais conservador, poderia mover ele até um pouco para cá, mas deixa do jeito que está e vamos adiante com o candle. Então vamos lá para o final do primeiro candle, que não apenas rompeu, né, não apenas deu start na operação, mas também demonstrou uma força compradora muito grande.
a estar finalizado o primeiro candle, segundo candle da operação já está acontecendo. Então, neste primeiro candle, tivemos aí o que nós esperávamos. O que que você espera de uma tendência de alta? Você espera ver máximas cada vez maiores. Então tá aqui, ó, as máximas vieram subindo. Corpo do candle na direção do movimento, então corpo do candle verde na direção da compra. Mínimas cada vez mais altas também. Então tá aqui, ó, mínima mais alta do que a anterior. Nós conseguimos neste candle e todas as condicionantes para que a gente mantenha nossa operação aconteceram. Então vamos para o final do segundo candle para ver como isso vai rolar ao final das próximas 8 horas. Veja aí que o segundo candle ainda está em movimento. Já se passaram várias horas aqui e ele já produziu uma nova máxima em relação às máximas anteriores, uma máxima mais alta do que a anterior. E por enquanto, a mínima desse candle também está acima da mínima anterior. O corpo do candle está na direção do movimento, está na direção dos compradores, né? Movimento de alta. E o nosso objetivo está por aqui assim mais ou menos. E ele até se aproximou bastante, né? Então, quer dizer, por enquanto a operação está indo tudo bem. Segundo candle fechado, e ele fechou como nós comentamos, como nós imaginávamos, máxima superior à máxima anterior, mínima superior à mínima anterior, corpo do candle na direção do movimento. E aqui você espera o quê? Já estamos nos aproximando da zona de suporte e resistência. A expectativa é de que vendedores, já que estamos numa tendência de alta, comecem a entrar no mercado. Nas imediações da zona de suporte e resistência, isso já é esperado e esse comportamento você vê aqui, ó. Quando nós chegamos aqui, tivemos vendedores entrando no mercado. Na sequência, os vendedores conseguiram até fechar, né, o candle abaixo da zona de suporte e resistência, e esse mesmo comportamento nós vimos no candle seguinte. Não é mera coincidência, o mercado tende a repetir alguns movimentos, e aqui nós tivemos uma pequena força vendedora que conseguiu manter o preço ainda abaixo da zona de suporte e resistência, e vamos para o candle seguinte, que por enquanto está sofrendo as consequências, né, dessa força vendedora, que por enquanto ele não conseguiu produzir uma nova máxima, ok? Pronto, nova máxima aconteceu. Este candle aqui já determinou uma nova máxima, praticamente tocando na zona de suporte e resistência, e nosso objetivo final está muito próximo. Então vamos acompanhar que esse candle aqui parece que pode ser o final da nossa, da nossa operação. E é isso aí. Neste momento, o candle atinge aí o objetivo da operação, certo? Então atingiu o objetivo da operação e fechou a posição vencedora. Então tivemos este candle que por enquanto já produziu uma nova máxima no mercado, também uma mínima, uma nova máxima superior à anterior, uma nova mínima superior, né, mais acima da anterior, e por enquanto vai produzindo um candle verde. Já até passou inclusive um pouco do objetivo, e mais uma vez continua a expectativa de que a gente veja o que a gente viu aqui nesses candles, que é a força vendedora trazendo o preço possivelmente para baixo da zona de suporte e resistência, ou não deixando que ele ultrapasse essa zona de suporte e resistência. Então vamos até o final e vamos ver o que acontece. Pronto, candle fechado. E aí, claro, nós não temos mais uma posição em aberto, né? Ela foi fechada aqui, mas embora a gente veja neste candle a máxima superior à máxima anterior, a mínima superior à mínima anterior, o corpo do candle está contrário à direção do movimento. Isso não é um sinal bacana. Se você já tiver com um lucro na operação, talvez seja a hora de você recuar, porque a força vendedora realmente pode ser muito grande aqui. E observe que ela fez o candle fechar abaixo, inclusive, não só da zona de suporte e resistência, mas abaixo do preço de abertura deste candle. Então, este é um sinal perigoso e é um sinal que, se você ainda estiver nessa operação, talvez seria a hora de você recolher seus lucros e retirar o seu time de campo. Então, observe que a gente fez essa análise candle a candle, tá? Não é nada mecânico, as coisas são totalmente pensadas no price action. Você tem que fazer a leitura dos preços a partir de cada um dos candles e das condições de mercado. Uma outra coisa que você poderia ter feito anteriormente a isso aqui
Este candle, por exemplo, quando ele estava em movimento, quando ele fechou, na verdade, você poderia ter trazido o seu stop aqui para o break-even, que é aquele ponto onde você zera a sua posição, né, e você não vai ter mais prejuízo com ela, tá. Então no final deste candle, você poderia ter feito isso. Às vezes é legal fazer. Se você estivesse operando conforme uma das nossas metodologias, em que a gente tem 2 posições, na verdade isso teria sido feito automaticamente já, né. A primeira posição seria fechada, a gente teria o stop vindo para o break-even aqui. Mas no fim das contas, o candle se comportou, de forma como era esperado e a posição fechou, com sucesso. As condições de mercado aparentemente mudaram, e o que a gente analisou a respeito da subida talvez não valha mais. Mais uma vez, o próximo candle vai dizer isso, mas aparentemente, a coisa virou, né. O mercado não tem mais força para ir adiante, porque esse candle aqui já está demonstrando isso. E vamos ver no final da vida deste candle como ele vai se comportar. É isso aí. Observe como ficou, como foi o fim da vida deste candle. Quer dizer, se você tivesse se mantido na operação, se você tivesse colocado um objetivo aqui acima ou mais acima, você teria sido estopado na operação, porque você não analisou de forma lógica o que poderia acontecer. Não quer dizer que se você fez análise de forma bacana, que as coisas vão dar certo. Não, isso não quer dizer. O que eu quero que você perceba é que com a análise do price action de forma lógica, organizada, você aumentou substancialmente as chances de dar certo. Você fez com que o seu trading não fosse uma coisa aleatória. Ele aconteceu porque você fez uma análise e tinha dados lógicos e claros no price action para fazer. E acabou acontecendo. E é por isso que você tem grande chance de a maioria das suas operações darem certo, porque você faz esse tipo de análise e ela tem esse padrão de comportamento lógico muito grande. Claro que a aleatoriedade do mercado não vai te deixar vencer todas as operações, né? Na verdade, você vai perder muitas operações mesmo fazendo uma boa análise do mercado, ok? Então, esta foi a análise de operações no Audicard de 8 horas com base no Price Action. E aí, trader, se você chegou até aqui, não pode esquecer de deixar o seu like, que é muito importante para o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal, liga as suas notificações, liga o sininho para você receber os nossos próximos vídeos sobre mentalidade, day trade, operações reais, operações de swing trade. Todo um material bacana que a gente traz aqui, totalmente gratuito. E se você quer mais, se você quer ir adiante, a gente também tem a opção de você se tornar membro do canal e ter acesso às sessões operacionais que a gente publica exclusivamente para os membros. E não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que quer aprender mais sobre o mercado financeiro. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que podem ser interessantes para o seu aprendizado. Clica lá e continua aprendendo mais sobre Forex, Day Trade e mercado financeiro internacional. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.